Eu vi que uma pessoa que está nos acompanhando, a Yasmin, abriu o coração e falou um pouco aí sobre a história dela. Ela mandou vários comentários, a Yasmin ficou meio fragmentado. A Yasmin, pelo que eu entendi, ela é uma paciente que passou por cirurgia bariátrica e falou um pouco sobre pós-bariátrico e falou que teve recaídas. Vamos focar um pouquinho, falar sobre a bariátrica. Quero falar muito sobre isso também, mas pode começar. Ela falou que teve uma recaída hoje, não sabe como falar para a família. O que você tem a dizer para nós aí sobre a cirurgia bariátrica e os vícios? Cara, a cirurgia bariátrica, né, a gastroplastia, ela tem um grande problema que é a carência de vitamina B12. Então, de largada, após a cirurgia, a gente pode ter uma queda da B12 que vai influenciar em vários neurotransmissores, que podem influenciar tanto a impulsividade quanto a compulsão por busca de prazer. E geralmente, não em todos os casos, mas a pessoa, o paciente que faz a bariátrica, ela tinha uma tendência de obter prazer pela alimentação. Então você tira, às vezes, uma fonte de prazer, porque, gente, alimentação, todos nós sabemos que é prazerosa, sim. Não tem jeito. Agora, um paciente que fez a bariátrica e não fez um tratamento psicológico anterior efetivo, muitas das vezes ela pode cair em outro tipo de vício. E não é incomum de você ver, às vezes, o paciente começar um hábito ruim, como, por exemplo, o vício nas apostas. Então, a gente, nesses casos, a gente tem que tomar um certo cuidado para, em caso de medicação, passar uma medicação que ajude a regular essa questão da dopamina, da obtenção de prazer, porque senão a impulsividade ela pode vir junto, porque você trocou o prazer, às vezes, do alimento, não acontece com todos, mas o paciente que faz a bariátrica, muitas das vezes, tem esse perfil de obter um prazer maior com determinados alimentos. E aí você tira aquilo, o paciente não pode mais obter aquele prazer. Ele acaba migrando, infelizmente, para um outro problema. Então, tem que ficar de olho na vitamina B12. Muitas das vezes tem que fazer a reposição, tem que fazer os exames, mas tem que ficar de olho nesse perfil, porque em caso de um tratamento medicamentoso, tem que ajudar a modular esse sistema de recompensa aí. Não é à toa que existe uma lei onde, quando uma pessoa vai passar por uma cirurgia bariátrica, ela precisa de um laudo psicológico. Pessoal, é muito, muito sério. Como, só complementando o que o Dr. Tomás falou, quando uma pessoa se alimenta, é natural que gere prazer. Eu adoro comer uma comida gostosa, cozinhar, comer uma comida gostosa. E quando a pessoa não pode passar por isso, não pode sentir esse prazer ou tem esse prazer reduzido, é natural que ela busque outras fontes de prazer. E se a pessoa ainda já tiver uma predisposição para o vício, aí é pólvora, gasolina e fogo, aí explode, né? Então, assim, o que que seria uma predisposição? Um histórico de vício ou uma predisposição familiar. Isso acontece muito. Olha, eu juro para vocês, eu já atendi mais de 70 pessoas que chegaram pós-bariátricas com vício para mim, que passaram pela bariátrica, depois da bariátrica, desenvolveram o vício em apostas ou qualquer outro tipo de vício. Então, é muito sério. Pessoal, tô falando que vocês não têm que fazer bariátrica, que não, jamais não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que se vocês forem fazer bariátrica, é muito importante que vocês façam todos os passos, né? Ter liberação médica, da nutricionista, especialmente, não é puxando para minha área, pessoal, mas ter um acompanhamento antes, durante e depois o processo bariátrico é muito importante, porque tem muitas pessoas que vão no psicólogo, eu fico frustrado com isso, vão no psicólogo com o puro intuito de ter a liberação, né, o laudo Para psicológico fazer a cirurgia. para fazer a cirurgia. Muitas pessoas já me falaram isso, então, assim, não que seja o teu caso, tá, Yasmin, mas eu queria falar sobre isso. Mas, é claro que daí vai muito do profissional, né? Tem todo um conselho de ética para a gente trabalhar com isso. Mas eu quero falar para vocês, pessoal, que é muito mais do que um laudo, é uma vida, é uma mente. Então, existem consequências. E Yasmin, quero dizer para você que lamento muito pelo momento que você está vivendo na tua vida aí, Yasmin, mas não é o fim, sabe? Tem como você fazer um tratamento, tem como você colocar, não um ponto final, mas uma vírgula nisso e parar com as tuas recaídas, né? O vício em apostas provavelmente está buscando um gerador de prazer para você, mas existem outras formas de prazer, existem outras formas de se reorganizar financeiramente e existe sim formas de saber se comunicar com a tua família. Eu vi que você comentou ali que você não sabia como falar para tua família. Existe como ter uma comunicação assertiva. Claro que falar que recaiu em aposta nunca é bom, né? Tocar na ferida. Mas sempre tem uma saída. Beleza? Não é mesmo, Tomás? É importante reconhecer porque todos nós,
seja um profissional, um paciente, um amigo, um familiar, todo mundo tem algum dilema, algum sofrimento, e às vezes esse problema ele está relacionado a essa compulsão, essa busca por prazer. Você falou do bariátrico. Às vezes a causa principal que levou ele a fazer a cirurgia não foi tratada, que era uma Isso, causa. a raiz, E aí né? é a raiz do problema. Então, infelizmente, ele só mudou de lugar. Isso é comum, pode acontecer com qualquer pessoa, mas é bacana a gente tentar, às vezes, esclarecer isso, procurar uma ajuda de um profissional e tratar os problemas na raiz. E aos poucos a coisa vai voltando aí para o trilho, não é verdade? Então não podemos desistir. A coisa começa, acontece muito rápido e ela demora um pouquinho para frear, mas é possível totalmente de recuperar o controle. A gente tem que só usar as ferramentas certas, se esforçar, que não existe vitória sem esforço. Como você falou, pequenos esforços muitas das vezes começam a liberar essa dopamina, volta a recalibrar. Então a gente tem que muitas vezes reaprender a caminhar junto aí com os profissionais, tanto médico, tanto psiquiatra, tanto aí a questão do psicólogo, terapeutas. Muitas pessoas podem buscar também ajudas aí de amigos, familiares. Falou duas palavras ali que me chamaram a atenção. Primeiro, você falou a importância de ferramenta e você falou também tratar na raiz, né? No programa Cartada Final, nós temos uma ferramenta que se chama Baralho da Consciência. O que que é o Baralho da Consciência? É literalmente ter consciência sobre tudo que envolve a vida da pessoa, predisposição genética, as raízes do vício, o que levou a pessoa do vício. Porque sim, pessoal, muitas pessoas falam, eu quero parar de apostar. É muito importante parar de apostar, mas nós precisamos saber as raízes, Como começou? saber qual é a predisposição familiar, saber se tem algum trauma, saber o que que levou. Eu até faço uma provocação para você que está nos assistindo, para você começar a entrar no clima aí da cartada final e no clima do baralho da consciência, que é, se eu perguntar para você hoje, você que está nos assistindo, quais são as suas raízes do vício? Quais seriam? O que que te levou para o vício? Talvez é uma necessidade muito grande de ficar rico da noite para o dia, talvez uma predisposição genética, talvez um trauma. Quais são as raízes do teu vício? Interessante, né? Isso é o baralho da consciência. Só fazendo um link Não, mas com é o que super você... interessante, porque o paciente que está com esse vício em apostas, que está com o sistema de motivação desregulado, a dopamina dele está desregulada. E a dopamina, ela acaba atrapalhando essa questão da impulsividade, a tomada de decisões. Então, você pensar e refletir sobre o problema, como ele começou, as raízes por trás disso, claro que isso será trabalhado nas terapias e tal. Só que é importante a pessoa tentar criar uma autoconsciência, porque a clareza, a racionalidade, ela vai ajudar a controlar um pouco dessa impulsividade. Então, é que a gente tem que ser menos reativo às emoções, ao prazer, e ser um pouco mais reflexivo. Uhum. Voltar a raciocinar, a pensar, falar, cara, o que aconteceu? Qual vai ser a estratégia que eu vou usar para sair dessa? Então, esse programa é maravilhoso, meu amigo. Então, eu acho super Bom, interessante e provavelmente é uma das fatias mais importantes do tratamento. A show. própria, na verdade, a própria racionalização aí do problema.